Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro é que eu não sabia falar o nome dele. Eu descobri o nome dele pelo próprio Clube de Literatura Clássica. Já vou falar um pouco sobre a minha edição, mas descobri pelo próprio Clube de Literatura Clássica, que costuma postar aqui no YouTube mesmo alguns vídeos falando sobre as edições que eles vão lançar. E aí eles falaram o nome certo, né? Porque eu chamava de Madame Bovary. Tá certo. Eu falava Madame Bovary. E tipo, não era, entendeu? Aí como eu descobri essa forma chique de falar Madame Bovary, agora eu falo assim, entendeu? Às vezes eu quero que as pessoas me perguntem o nome desse livro só pra eu falar ele direito, porque eu falei errado por tanto tempo, que aí eu queria começar a falar certo, entendeu? Estamos aqui na presença do meu último livro lançado, Camararebe, Princesa Olga, que inclusive se encontra em pré-venda, vou deixar o link na descrição, e da Rolha de Poço, que é uma das minhas 4 gatas, que é a Nami. Meu, a Nami come demais e ela apanha demais no prato também. Elas são muito amigas, na verdade, né? Mas a Nami, ela é meio... não é muito flor que se cheire. Aí ela chega batendo nas gatas, as gatas batem de volta. Pega ele, frita ele, faz purê. Só que a Nami, tadinha, né? O sobrepeso não deixa com que ela seja uma boa briguenta. Então é isso, né? Essa companhia maravilhosa. Inclusive ela tá arranhando as unhas aqui no meu caixote estante. Vamos falar um pouco sobre esse livro aqui. Um livro francês, que foi assim um bafafá quando ele foi lançado. O que acontece? Madame Bovary vai contar a história da Emma Bovary, essa bela moça aqui na capa que está falando com vocês, que está sendo mostrada pra vocês. E vai contar um pouquinho sobre a vida dela. Desde o momento que, tipo, ela tá morando com o pai ainda, ela ainda é muito nova, até ela, tipo, ficar velha, ter filho e tudo mais. Então a gente acompanhou um período da vida da Emma. E o ponto central, né, esse daqui, é falar um pouquinho sobre, tipo, as relações que a Emma tem. No geral, pra ser bem sincera. Não é um livro de romance, não é um livro também biográfico. É um livro característico da época que ele foi escrito, por assim dizer. Eu sei que hoje em dia a gente tem muito esse costume de querer colocar o livro, tipo, na caixinha. Ah, ele é um romance distópico, ele é uma fantasia, uma alta fantasia com isso. Mas eu acredito que Madame Bovary, ele toca em tantos pontos que eu, ao certo, não sei dizer qual é a categoria que mais se encaixa dentro dele. Ele é um livro ficcional, né? Ele vai tratar sobre a história de uma moça que viveu na França. E aí, beleza. A Emma, ela vivia a vida dela de campo. E ela lia muitos daqueles folhetins de romance. E até que um dia o Charles, que é o marido dela, né? Na época não era, mas foi até a casa dela pra curar o pai dela de uma determinada situação. E aí ele acabou se apaixonando pela Emma. Só que o Charles, ele era casado quando isso aconteceu. Casamento arranjado, sabe? Com uma moça um pouco velha, que inclusive o nome dela era Heloise. E aí a Heloise acaba batendo as botas por um motivo também. E o Charles vai se casar com a Emma. E a Emma tá vivendo aquele sonho dela, sabe? Da questão do casamento. Romances que ela leu e tipo, a vida vai começar agora, sabe? Vai, Rapunzel, tocar a grama à terra do jeito que sonhei. Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Entendeu? Isso. E aí ela vai e se muda, né, do campo pra morar junto com o Charles lá na casa que ele tem. A princípio, tipo, ela fica muito animada e quer esperar ele voltar e nossa, meu Deus. Só que a Emma não contava com uma coisa que pega todos nós, meus amigos, que é a monotonia. Ela não contava com a famosa rotina, porque os livros de romance não nos contam sobre a rotina. Eles não nos contam sobre dias frios, onde a gente tem que gravar pro YouTube com cobertorzinho, brincadeira. Eles não nos contam sobre a fazer comida, por mais que mantivesse ali os empregados, né, e tudo mais. Não nos contam sobre dias que a gente não dá com vontade de conversar, com dias que a gente tá muito cansado, com dias de trabalho extremo. Eles não costumam nos contar sobre essas coisas. E Emma acaba ficando extremamente frustrada com o relacionamento dela.
E aí a história vai desenrolando conforme a Emma vai, tipo, crescendo, entendeu? E ela vai tentando aprender a lidar com esse tipo de frustração. Só que o grande quê da questão é que a Emma meio que não entende que ela tá frustrada referente a isso, sabe? Então ela tenta procurar alguma coisa. Então quando ela descobre o baile, ela fica encantada com a vida de baile, porque, poxa, é um dia onde você se arruma, onde você é bonita, onde acontecem coisas diferentes, entendeu? A Emma não gosta de viver 2 dias iguais. É isso que a gente vai encontrar nessa personagem. E ela é uma personagem de uma personalidade muito forte, principalmente pela época que o livro foi lançado. Eu já vi algumas resenhas, algumas coisas falando que o próprio Gustave Flaubert, ele meio que deixou a Emma guiar a própria história, sabe? E por conta do que esse livro vai tratar, porque Madame Bovary vai falar sobre um pouco dos casos extraconjugais que a Emma acaba tendo, o Gustave, ele acabou indo parar na corte francesa, porque eles encararam um pouco dessa parte da literatura insulto, sabe? Ele acabou sendo liberado, ficou tudo, tipo, muito bem. Esse livro levou 5 anos para ser escrito, então você pode perceber que houve um apego com a personagem. E eu fico pensando, tipo, como cabeça de autora mesmo, sabe? Quando eu escrevo meus livros, eu fico super apegada aos meus personagens e fico assim... Quero a melhor história pra você. E eu acho que uma coisa muito engraçada que acontece, eu acredito que aconteça com todos os autores, é o fato de que os nossos personagens, eles meio que ganham vida e eles tomam sim as rédeas deles. Já aconteceu uma situação que eu ia escrever uma cena, eu pensei, não, ela não falaria desse jeito nessa cena. Só que, tipo, ela saiu da minha cabeça, entendeu? Se eu quiser que ela fale, ela vai falar, porque ela é minha personagem. Só que parece que o personagem desenvolve uma personalidade dele, e aí ele sabe o que ele quer fazer dentro daquela situação. Eu sei que é engraçado pensar sobre isso, mas é meio que isso que acontece com a Emma. Você vê que ela realmente toma a rédea daquilo que ela vai fazer na vida dela, e todas as atitudes que ela tem são coerentes. Não tô falando que, tipo assim, são completamente corretas, isso mesmo, Emma, casos extraconjugais. Mas tô falando assim, que ela é coerente naquela construção que a gente tá tendo da personagem, sobre não gostar dessa, tipo, vida de rotina, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal analisar crescimento da personagem. Eu demorei bastante pra ler esse livro. Eu comecei a ler ele em novembro do ano passado. Terminei ele umas 2 semanas atrás, em março de 2024. O livro, ele tem uma linguagem um pouco mais antiga. Ele é do francês, né? Calma aí que eu vou ver o ano que ele foi escrito. Eu não achei o ano que ele foi escrito aqui no meu exemplar, mas ele foi escrito ali mais ou menos entre 1850 até 1880, de acordo com o tempo de vida do próprio autor. Então, de acordo com o tempo de vida do próprio autor. Pra época que ele foi escrito, ele era realmente um livro muito diferente, muito revolucionário. Hoje em dia, a gente tem muitas personagens femininas fortes, né, que trazem esse quesito de, tipo, guiarem a própria história quando a gente tá lendo. Mas naquela época isso foi uma coisa muito diferente do que estava sendo acostumado a ser visto. Então eu gostei bastante. Eu tava falando sobre a linguagem ser um pouco antiga, né? Heloísa, isso é um problema? Pra ser muito sincera, eu acho que não. O motivo é simples. Essa história foi escrita num tempo específico e eu acho que a graça dela, ou a mágica dela, é você ler do jeito que ela foi escrita. Eu não gosto muito, eu não sou a maior fã, né, pra ser sincera, de, tipo, atualizar a linguagem de obras, entendeu? Essa linguagem aqui as pessoas vão ter que ler e ler muito devagar, porque elas não vão entender, então vamos atualizar o que o autor colocou. Eu não gosto disso, porque, tipo, não são as palavras que o autor colocou, entendeu? A gente já tem essa questão na tradução. Eu não sou contra a tradução de livro, tá bom? Madame Bovary é um livro traduzido. Mas então, eu não gosto muito da ideia de trocar realmente a palavra. Mas é o mesmo sentido. Mas é diferente. Tipo, na minha cabeça de autor é diferente, entendeu? Colocar palavras diferentes da que eu usei, por mais que tenham sentidos parecidos. Que se eu quisesse a palavra de sentido parecido, eu tinha colocado a palavra de sentido parecido. Não é, entendeu? Então eu gostei muito do fato de ter tido contato com essa escrita um pouco mais antiga dentro daquilo que a gente conhece hoje de português. É que hoje em dia a gente também tá muito na internet, né? Então a internet fala tudo em bigo. E aí quando a gente vai ler uma coisa um pouco mais rebuscada, a gente fica com dificuldade. Mas um outro ponto que eu tive é que de novembro pra cá, dessa vida de lançamento de livros e pré-venda e tudo mais, eu acabei tendo pouco tempo hábil pra sentar e ler com calma. Então, esse foi o principal motivo pra eu ter demorado pra ler Madame Bovary. Eu gostei bastante sim da história. Eu acho que ela engata muito bem, eu consegui ler com tranquilidade. Vou falar um pouco sobre a minha edição e depois eu vou separar um pedaço de spoiler pra esse livro pra falar um pouco sobre a trajetória da Emma. E por fim, eu vou falar um pouco sobre idealização romântica e o que esse livro me fez pensar. Então bora lá.
Minha edição é do Clube de Literatura Clássica, você encontra o link aqui na descrição também. Ele é capa dura, ele tem um toque, eu aprendi o nome, gente, é Soft Touch. Você toca assim, ó, o livro é macio de você tocar. Eu nem sabia que existia esse termo, mas eu achei fantástico, porque pra mim, Soft Touch, ele vem automaticamente com o Clube de Literatura Clássica na cabeça, porque todos os livros dele tem essa capa macia, por assim dizer, é uma capa dura, mas tipo, tem papel macio. Eu gosto, eu já vi, tipo, algumas coisas a serem faladas, mas eu gosto das páginas... estourou de luz, né? Eu gosto das páginas... Ih, vai estourar. Amareladas. Porque ela não reflete tanta luz, por mais que tenha ficado estourada agora, mas é por causa de uma configuração da câmera. Ela não reflete tanta luz na hora que você tá lendo. Tipo, essa é a diferença caso você não saiba da página branca pra página amarelada. A página branca, vamos supor, você tá lendo aqui. E aí você tá com a luz acesa. Ela vai bater na página e vai refletir no seu olho, o que vai acabar te deixando com dor no olho e vai fazer com que você leia menos. A página amarelada não reflete a luz da mesma forma que a página branca, por isso que você às vezes consegue ler mais, não tem dor de cabeça e acaba sentindo que a leitura é um pouco mais confortável. Essas páginas aqui, elas têm um aspecto meio jornal, não são páginas finas. Mas, tipo, também não são... Eu li Dom Casmurro numa versão bem antiga. E a página é quase um canção. O livro é enorme. Então eu gostei bastante. Dá pra fazer marcações e elas não passam pro outro lado. Eu gosto... Oh, meu Deus. Aí, consegui. Eu gosto de fazer marcação, às vezes, com lápis de cor. Então eu fiz algumas marcações com lápis de cor azul e coloquei os meus post-its. Dá pra você descolar os post-its da página e ela também não rasga. Ela é ótima. Olha só, a parte de trás do livro tem essa casa. Aqui do lado, ó... Na lombada dele tem a questão do Clube de Literatura Clássica, tem o nome e o autor. Isso é padrão do Clube de Literatura. E essa é a capa, né? Eu já mostrei, mas enfim, essa é a capa. O livro tem, deixa eu ver aqui a quantidade de páginas, 303 páginas. Ele não é considerado, tipo, um livro grande mesmo. É uma leitura bem rápida e bem tranquila, conforme você for pegando. Rápida no sentido que eu falei pra vocês que a leitura engata, né? O livro tem diversas ilustrações e até onde é o meu conhecimento, quando você assina o plano anual do Clube de Literatura Clássica, você tem acesso à loja e pode adquirir todos os outros exemplares que eles já lançaram, né? Madame Bovary foi a edição de novembro do ano passado. Se você não sabe o que é o clube, ele é um programa de assinatura do Clube de Literatura Clássica, e cada mês eles te mandam um livro clássico diferente. Eles são editados pelo clube e muitas vezes eles são traduzidos do original pro próprio Clube de Literatura. Eles têm um trabalho de curadoria e de edição de obras justamente para isso, porque eles querem oferecer o melhor da literatura clássica. Sempre vem com um cards, ó, no caso, esse daqui é um card pra falar um pouquinho do Gustave Flaubert. Vem aqui atrás, ó, o desenho da assinatura dele, um trecho do livro. Esse daqui também veio com o livro 3 Contos, de Gustave Flaubert. Ele é pequenininho, vai ter 3 contos dele. E vem com um marca-página também. Eu, particularmente, gosto muito da experiência, porque eu acho o livro muito bonito. Como eu gosto muito de ler, eu gosto de edições bonitas na minha estante, entendeu? E eu comecei a ler clássicos recentemente. Eu não tinha muito essa vontade, eu era bem pé atrás com isso. E o fato do Clube de Literatura, tipo, fazer essa curadoria meio que me ajuda, tipo, ir seguindo em que clássico eu vou ler, pra eu não... Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Por mais que às vezes eu escolha assim, Dom Casmurro eu escolhi assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas eu escolhi assim. Mas Madame Bovary eu não conhecia e eu li pelo clube e achei muito legal. Agora vamos à parte de spoiler. Se você não quer pegar spoiler, você vai pular pra esse minuto aqui, que a Heloísa da edição vai colocar exatamente agora. Vamos lá. Gente, a Emma Bovary tem 2 casos extraconjugais, né? E eu fico chocada com a forma como tudo isso aconteceu. Sabe, eu não fico sem palavras assim desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. Assim, eu sei que, tipo, o Charles também, ela vai começando a descrever ele, parece que, com o passar do tempo, parece que ela tem nojo dele, sabe? Tipo, nosso jeito que ele come. Como uma pessoa casada, às vezes eu sei que tem umas horas que a gente se incomoda com uma coisa que a gente nunca se incomodou na vida. Mas, tipo, isso passa, sabe? É estresse da rotina. Mas a Emma não, ela começou a ir atrás e nesse primeiro relacionamento extraconjugal que ela tem, o negócio fica muito intenso, tipo, ela realmente fala que ela ama muito e ela vai fugir com ele. Eu fiquei chocada, eu não achei que ela fosse, tipo, tentar fugir. Ela só não foge porque o cara não quer fugir, porque ele não quer levar a filha dela. Inclusive, a Emma queria muito ter um menino. E aí ela tem uma menina e ela não gosta da menina, tipo assim, não temos interações com Emma e a filha dela. A gente tem, tipo assim, coisas pouquíssimas acerca da menina, né? Tanto que, assim,
Emma Bovary, ela toma um negocinho lá, né, pra partir dessa pra melhor, e deixa o coitado do Charles desesperado. Porque, tipo, ele não é médico, esqueci como que é o nome do negócio que ele é. Ele é tipo um enfermeiro, por assim dizer. E ele fica desesperado tentando ajudar ela, tentando fazer alguma coisa. Mano, mas não tinha o que fazer, ela fez aquilo. E sabe por que ela fez aquilo? Porque ela teve o segundo caso extraconjugal. Tipo, era legal, o cara fazia o que ela queria, mas ela caiu na rotina. E eu acho que pra mim, esse é o ponto alto do livro. O fato dela ter percebido que mesmo tendo casos extraconjugais, ela cai na rotina e o problema dela é rotina. Mas, tipo, ela não termina o livro entendendo que o problema dela é rotina. Porque ela queria tanto essa vida de coisas diferentes e tal, que ela começa a encomendar um monte de coisa. Encomenda vestido, encomenda presente, encomenda isso, encomenda aquilo. Até que ela tá endividada até o pescoço, meu filho. Ela não consegue dar um passo mais, ela não consegue mais gastar dinheiro nenhum. Ela vende propriedade do marido dela. E assim, eu acho que... Não, eu acho não, né? Ela não percebeu que o problema dela era essa questão da rotina. Só que, tipo, depois o negócio tava muito embaixo e ela não queria falar essa questão com o Charles. E aí, tudo desanda e ela decide que ela vai acabar com a própria vida. E aí ela toma um veneno. E depois de um tempo, o Charles, depois que ela faleceu, né? O Charles acha as cartas que ela trocava com os amantes, sabe? E o Charles até encontra o primeiro amante dela. E eu acho que essa parte do livro é muito triste. Depois passa um tempo e o Charles também bate as botas e a filha da Emma vai pra outro lugar. Eu fico pensando como é a cabeça dessa menina. O Gustavo não descreveu sobre ela muito dentro da história, mas acompanhar essa passagem e principalmente a conclusão da Emma no segundo caso dela foi, assim, pra mim, o ponto alto dessa leitura. De verdade. Agora, falando um pouco sobre idealização romântica que esse livro me fez pensar. A Emma não percebe que o problema dela era a rotina dentro desse meio do livro. Então, a gente passa essas 300 páginas conhecendo um pouco mais sobre ela, sobre a família dela, sobre o Charles, sobre os criados, né, sobre os casos extraconjugais dela. E quando chega ao final do livro, eu fiquei pensando muito sobre o impacto que a literatura tem na nossa vida, né? Porque meio que tudo isso começou porque a Emma morava numa cidade muito pequena, né? Ela era do interior, do campo, onde ela ficava com o pai dela. Ela foi pra escola e aí, tipo, ela tocava piano, ela bordava, ela era o sonho, entendeu? Ela fazia literalmente tudo. Só que eu acho que a vida pra ela era monótona desde sempre. Ela não tinha a mãe dela, né? E aí ela encontrava, eu entendo, pelo que eu li, conforto nesses romances, porque algumas vezes durante o livro você vê isso, você vê até a mãe do Charles reclamando sobre essas leituras da Emma, e eu acho que ela encontrava nisso o conforto e a sensação que ela queria ter sobre amores. E quando a gente lê livro de romance, a gente toda hora conhece uma pessoa nova, sabe? E ela é apaixonante dentro daquilo da história, porque a história é criada para que ela seja apaixonante dessa forma mesmo. Então eu acredito que a Emma tinha esse contato com a literatura e isso fez com que ela idealizasse uma coisa muito acima daquilo que se é. Não no sentido de que, casamento é ruim mesmo, ela nunca devia ter lido um romance. Mas acho que o fato de conhecer e ficar conhecendo e querer coisas novas e querer que o marido faça sempre a coisa diferente que o cara fez é muito prejudicial para aquilo que a gente tem de imagem da próxima pessoa. Tanto que eu aposto que a Emma não era como as mocinhas dos livros que ela lia, entendeu? Mas ela meio que queria viver a rotina daqueles livros que ela lia e queria que o Charles fosse aqueles homens que ela lia dentro dos romances. Então eu fiquei pensando muito sobre como a literatura impacta naquilo que a gente tem de visão. E acho que hoje em dia não tem nada que a gente idealize mais do que o romance, né? O namoro, o noivado, o pedido de casamento perfeito e a vida de casado, a vida com filhos. E a gente vê aquela coisa mágica mesmo, sabe? Nos filmes. E aquele se apaixonar completamente mágico, borboleta no estômago. Ai, que coisa linda de se viver. E acho que a gente coloca tanta expectativa e de tantos lugares possíveis que a gente meio que não sabe viver a realidade. A gente quer ser pedido em casamento como se ele fosse um bombeiro, ao mesmo tempo que queria que ele parecesse um fazendeiro, ao mesmo tempo que queria que parecesse um professor, sabe? São coisas completamente distintas que a gente quer colocar numa pessoa que não é nenhuma dessas coisas. E eu acho que isso é muito comum, a gente faz isso com séries, a gente faz isso com filmes, a gente faz isso com livros, a gente idealiza muito. Hoje em dia, não sei mais se a gente idealiza tanto a vida de maternidade. Como eu não sou mãe, eu não posso falar muito bem sobre isso. Mas eu sei que antigamente também era muito idealizado esse negócio, tanto que era muito complicado quando mães tinham depressão pós-parto.
E o pessoal ficava tipo, nossa, você é menos mãe, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão do ser menos mãe. E isso tudo vem de uma idealização que a gente coloca a partir de coisas que a gente consome. É muito comum a gente consumir relacionamentos dos outros e vida de familiar dos outros. E às vezes a gente traz isso pra nossa família e não sabe como a gente quer chegar naquilo que a gente quer chegar, mas a gente quer chegar lá. E isso acaba sendo muito prejudicial porque a gente não sabe como resolver essa questão. A Emma me fez pensar muito sobre isso e hoje que eu pretendo reler esse livro porque eu quero entender mais, sabe? Eu quero pegar mais coisas que eu acabei deixando passar nessa primeira leitura. Eu quero pensar mais sobre como a literatura ela é algo tocante dentro da nossa vida. E um ponto bônus pra mim sobre ler Madame Bovary é que um dos meus livros preferidos da vida é Dom Casmurro. E pra mim, Capitu não traiu Bentinho. E analisar a Emma, que traiu Charles, fez com que eu prestasse atenção como Capitu, na verdade, realmente não traiu, entendeu? Tipo, eu meio que comparei a forma de agir das duas personagens e isso me fez aproveitar um pouco mais de Dom Casmurro, o que me deixou muito feliz, já que ele é um dos meus livros preferidos. Inclusive, tô pensando em reler ele. Eu terminei de ler ele em janeiro e acho que agora em março já vou reler de novo. De março não, né? Vou terminar em abril. Mas hoje eu tô pensando em reler de novo. Eu gostei bastante. Minha opinião final sobre Madame Bovary é que valeu muito a pena. Me deixou muito pensativa. Eu gostei de analisar o crescimento da personagem, tanto como escritora, mas como leitora também. Eu gostei da forma como tudo foi desenvolvido e a ambientação é muito boa. A gente vê o livro todo, o Charles muito preocupado com a saúde da Emma, sabe? Ele é um marido preocupado. E eu acho que isso também me chamou muita atenção. A Emma queria coisas diferentes pra ele e o Charles, ele era um bom marido. Mas acho que ela não se permitiu perceber enquanto ela tava ansiando demais viver uma coisa diferente do que aquilo que ela vivia. E é isso. Essa é a minha opinião sobre Madame Bovary. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. A minha aqui, a minha.